falando de doenças raras, nós temos uma doença especial que nesse mês de abril, né, tem um dia que a gente acaba... É um combate, né, que é a porfiria. Sim. E explica para nós o que é porfiria, que é um nome que assusta, né? O que é a porfiria? Bom, porfiria, na verdade, é um conjunto de doenças, Tá. que tem em comum elas todas estarem relacionadas com um defeito metabólico da produção de um radical chamado M. Então, quando você pega o seu hemograma lá, tá? A hemoglobina, né? Esse hemoglobina é, na verdade, um radical M ligado a 4 cadeias de globina. E esse radical M, além da hemoglobina, obviamente, ele é utilizado para muitas outras coisas. Utilizado, por exemplo, para fazer músculo, mas também um papel muito importante no que a gente chama de citocromos. O que são esses citocromos? São substâncias que a gente tem no fígado que vão ser utilizadas para metabolizar as coisas que a gente entra em contato. Então, quando você toma um remédio e ele vai ser metabolizado no fígado, ele vai ser metabolizado por um citocromo. Tá? Então, o M é extremamente importante. Não existe vida sem M. Tá? E essa formação do M ele é feita em várias etapas. E a gente tem, para cada etapa, a gente tem uma enzima para fazer isso. Cada enzima que vem com um probleminha, e depois eu vou falar um pouco desse probleminha, vai gerar um subtipo de porfiria. Então, a gente tem 8 etapas, a gente vai ter 8 subtipos de porfiria. Tá? Isso parece complicado, mas a gente consegue dividir de uma maneira muito didática. Tá? A gente vai ter um grupo chamado das porfirias agudas, que vão ter principalmente sintomas neuroviscerais, depois a gente vai falar um pouco desses sintomas, das porfirias cutâneas, que têm manifestações principalmente de lesões de pele. Então, com isso, a gente separa 2 grandes grupos. Tá? E com isso, a gente também tem, né, tratamentos bastante diferentes para esses subtipos. Então, é uma doença... E grau de urgência também diferente. Sim, tem doenças muito sérias. Por exemplo, existe um subtipo de porfiria cutânea chamada porfiria congênita eritropoética, em que o paciente tem uma fotossensibilidade muito significativa, ao ponto de perder ponta de dedo, ponta de orelha, ponta de nariz, quando exposto ao sol. Tá? Então, esses são pacientes que têm um prognóstico a longo prazo ruim e uma qualidade de vida muito ruim. Né? Não só por se privar do sol, mas também pela deformidade que muitas vezes vem da exposição solar. Tá? Então, inclusive, isso é uma coisa que né, é um conceito errado, mas é bastante falado. Né? Existe, se você colocar no Google, por exemplo, porfiria, vai ter várias páginas falando de vampiros. Né? Por quê? Porque existe a suspeita que a lenda dos vampiros tenha surgido numa família que tinha esse tipo de porfiria. E evitava o dia. Exatamente. Que não tem nada a ver com as porfirias agudas. Né? As porfirias agudas que são mais frequentes, como a porfiria aguda intermitente, não tem nada a ver com isso. Então, são doenças de apresentações clínicas muito diferentes, mas que têm, de novo, a sua fisiopatologia interligada. Perfeito. Pensando... Ele é possível de prevenção por meio desses diagnósticos precoces que vão marcadores? Não, na verdade, não. Né? A porfiria é uma doença genética. A pessoa nasce com alteração. Então, como que funciona isso, geralmente? Tirando as formas cutâneas, mas falando mais das formas agudas, esses pacientes geralmente nascem com atividade dessa enzima, que pode ser uma dessas que eu falei para vocês, mais ou menos funcionando 50%, tá? Que é mais do que o suficiente para o paciente viver muito bem. Mas se este percentual, se esse percentual foi estressado, ou seja, se precisar utilizar mais, e aí você não consegue, porque você nasceu com essa enzima funcionando um pouco menos, aí que você começa a ter o problema da porfiria. Desencadear o problema. Exatamente. Então, grande parte dos pacientes vão ter uma vida normal, sem grandes sintomas. E o que estressa? Geralmente medicamentos. Tá? Então, tem alguns medicamentos, e aí tem várias listas na internet. A Abrapo tem uma lista, a Associação Americana tem outra, a Associação Europeia tem outra. Vão estimular essa via, e com isso, essa enzima defeituosa não vai dar conta.
E aí você tem o acúmulo do que a gente chama de metabólitos intermediários, né? Que é principalmente o porfirinogênio e o ALA. E são esses que levam aos sintomas. Então, qual que é a história de vida do paciente com porfiria aguda? Geralmente o paciente que leva uma vida completamente normal, geralmente com 30, 40 anos de idade, por algum gatilho. E aí tem vários outros gatilhos além de medicamento. Estresse, jejum prolongado, uso abusivo de álcool, tudo isso pode ser um gatilho. Aí ele tem uma crise, que é quando acumula esses metabólitos, né, o porfirinogênio e o ALA, e é uma crise bastante sintomática, com risco, inclusive, de vida. Mas feito o diagnóstico precocemente tratado, esse paciente volta a ter uma vida normal. Né? E o tratamento é contínuo? Não. O tratamento pode ser só na crise. Tá? Então, vamos falar um pouco da crise ou do ataque de porfiria. Então, qual que é o sintoma dessa crise? Então, o paciente, de novo, que vivia uma vida normal, a apresentação principal é de dor abdominal. Tá? Então, o paciente começa com uma dor abdominal muito intensa. Tá? Uma dor abdominal que ele não consegue falar onde que é exatamente. Não é no estômago, não é nas costas, é uma dor generalizada. Apendicite. Exatamente. De muita intensidade. Tá? Geralmente, todos os exames vão vir normais. Então, vai tomografar, vai fazer um ultrassom, vai estar tudo normal. Muitas das vezes, inclusive, alguns desses pacientes são submetidos a laparotomia exploradora. Abre a barriga para ver se tem alguma coisa, né? Porque o paciente está com muita dor. E caso esse paciente não seja diagnosticado e tratado, esse acúmulo desses metabólitos começa a ser extremamente neurotóxico. Então, o paciente pode ter convulsão, o paciente pode entrar em coma e pode ter um quadro como se fosse uma paralisia, né? Uma perda de força por lesão do nervo mesmo, e que também é grave, que o paciente pode ter perda, por exemplo, da capacidade de respirar e tudo mais. Então, grande parte dos pacientes que têm crises fortes, eles podem precisar de uma UTI, podem ser entubados, podem passar longos tempos no hospital até que ele melhore. Tá? O tratamento da crise é exatamente para evitar essas formas mais graves, é para tirar o risco de morte deste paciente. E isso a gente faz com uma medicação chamada hematina. Então, o tratamento é exatamente para tirar da crise. Agora, 10 a 15% dos pacientes podem ter crises repetidas. Isto geralmente ocorre com algum intervalo específico ou não? Então, aleatório? Isso geralmente ocorre mais em mulheres e isso tem a ver com o ciclo menstrual. Porque na fase pré-menstrual, onde a progesterona está alta, a progesterona é um estressor. É um fator desencadeante. É um fator desencadeante. Então, algumas mulheres podem fazer crises recorrentes. Tá? E óbvio que isso é extremamente devastador. Então, para esses pacientes, durante um tempo a gente não tinha muito o que fazer. Muitas vezes a gente até bloqueava o eixo hormonal da mulher. A gente fazia com que ela parasse de menstruar para não ter isso. O que é extremamente desconfortável. Você está induzindo uma menopausa numa mulher de 30 anos. Mas hoje você pode fazer, por exemplo, a infusão mensal ou da hematina, por exemplo, em alguns casos. São raros os casos, é verdade. Mas se torna quase como uma cronicidade aqui, um tratamento... Não fica crônico porque o paciente preferencialmente tem que voltar para o basal sem nada de dor. É lógico que toda doença que causa dor tem uma possibilidade de cronificação de dor, mas a gente tem que tratar para que isso não ocorra. Perfeito. E hoje em dia a gente tem, inclusive, uma terapia genética para isso, né? Um RNA de interferência. É uma medicação que vai, né, um pedacinho da receita do bolo, do RNA, que vai lá inibir bem específico. O gene que está envolvido nessa via para evitar que o paciente tenha crise de repetição. Então, assim, é uma doença rara, o diagnóstico é muito difícil. Isso que eu ia perguntar, a clínica diz como é, porque esse paciente ele entra num pronto-socorro sem saber o diagnóstico. Idealmente, a gente deveria fazer o diagnóstico, pensar nesse diagnóstico no paciente com dor abdominal em crise que você não achou causa. Infelizmente, muitas das vezes isso não é possível. Então, a gente vai pensar naquele paciente que deu entrada com dor abdominal e abriu o quadro neurológico. A gente deveria, ao máximo, evitar as complicações neurológicas, porque elas são muito pesadas para o paciente. Então, imagina um paciente jovem que está numa idade que faz atividade física, casando, filho pequeno, etc. e tal, e fica com o corpo paralisado
pelo um ataque de porfiria e demora 6, 8 meses para voltar a andar. Então, a gente deveria fazer esse diagnóstico aí. E aí entra, obviamente, aquilo que a gente falou da educação, e aí entra muito importante a educação médica. Porque se você não pensar em porfiria, você não vai fazer o diagnóstico de porfiria. E também a parte do diagnóstico. Os testes para fazer porfiria são testes muito específicos. E muitas das vezes, isso não está disponível no pronto-socorro, isso não está disponível em um hospital, num laboratório. É muito triste, mas eu tenho alguns pacientes com porfiria que falam assim, o meu irmão morreu nessa idade de uma doença que ninguém sabia o que era. Provavelmente. Ele foi para o pronto-socorro com uma dor abdominal e morreu. Olha só. Né? E é lógico que isso muito provavelmente era uma porfiria, porque existe um componente genético. Né? Então, é muito difícil. Eu não julgo, tá? Sim. Eu falo que até eu fazer minha especialização em porfiria, que até depois de contar a história, com uma história bastante incomum, eu não sabia nada de porfiria. Eu fiz faculdade, eu fiz residência de clínica e eu não sabia nada. Então, a gente como médico, a gente também tem que se treinar a pensar em doença rara. Porque muitas vezes a gente não pensa, né? E infelizmente, né, toda vez que eu falo que a medicina é uma profissão maravilhosa, mas ela tem uma dor diferente, que o nosso erro quem sente é o outro, né? Então, muitas vezes fala, poxa, se eu tivesse pensado em porfiria antes, ele não tinha tido esse quadro. Então, a gente tem que se treinar, pensar, para a gente tentar fazer esse diagnóstico mais precoce.